Hora de falar sobre o Corinthians. Dorival Júnior corre risco de demissão? Essa foi a pergunta que eu mais recebi nas minhas redes sociais, depois de mais uma derrota do Timão, agora por 2-1 contra o Bahia na noite desse sábado, na Neoquímica Arena, segunda derrota seguida do Corinthians, desde que passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Timão já havia perdido na última segunda-feira para o Juventude em Caxias do Sul. Importante lembrar que o Timão tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos do Campeonato Brasileiro. Posição ruim, são 22 pontos em 20 jogos, 13º lugar, mas praticamente todos os times abaixo do Corinthians têm menos jogos do que o Corinthians. Somente o Vitória tem o mesmo número de partidas. Só para você entender a situação, o Vasco, que é hoje um dos times do Z4, tem 16 pontos. São 6 pontos de desvantagem em relação ao Corinthians, mas 3 jogos a menos. Muitas equipes com jogos a fazer. Importante contar também que o Corinthians não vence na Neoquímica Arena em jogos do Campeonato Brasileiro desde 18 de maio, aquela vitória por 1-0. Na entrevista coletiva, Dorival Júnior voltou a demonstrar insatisfação com a diretoria por conta de uma promessa de reforços que não foram entregues, a única contratação certa do Vitinho. Restariam outros 3, porque o Corinthians tinha prometido 4 contratações quando o Dorival Júnior foi contratado, com a lembrança de que o presidente na época era o Augusto Melo, que foi alvo de um impeachment. Importante dizer que nesse momento o Dorival Júnior não corre risco de demissão. Não dá para imaginar que hoje, amanhã, depois, ele possa cair. Mas o Dorival vai precisar de respostas rápidas, especialmente nos 2 próximos jogos contra o Vasco fora de casa, Campeonato Brasileiro, e especialmente contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Se falhar nesses 2 jogos, aí dá para imaginar a demissão do treinador. A ideia do presidente Osmar Stabile era deixar essa opção de demitir ou não o Dorival para o próximo presidente. A gente deve ter eleição para presidente do Corinthians nos próximos dias. O Stabile será candidato. Se vencer, aí sim ele vai se sentir mais confortável para tomar sua decisão em relação ao treinador que não faz bom trabalho. Só para fechar em relação ao Timão, contar que Rodrigo Garro, que foi titular do Corinthians, saiu bastante preocupado e chateado. Ele disse o seguinte, abre aspas, não estou aguentando jogar 3 vezes por semana. Meu joelho não está aguentando, fecha aspas. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que teme que outros clubes brasileiros paguem multas rescisórias e tirem joias das categorias de base, basicamente como aconteceu no início dessa semana com o Cauê Furquim, atacante de 16 anos de idade, que vai para o Bahia. O Bahia pagou a multa de 14 milhões de reais, estabelecida no contrato, e levou o jogador. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa sexta-feira que o Corinthians foi excluído em janeiro de um movimento chamado Movimento de Clubes Formadores. E essa expulsão se deu justamente porque o Corinthians pegou um jogador do Palmeiras, o atleta em questão, Pedro Morelli. Esse jogador tinha 14 anos de idade, era da base do Palmeiras e foi para a base do Corinthians. Existia um acordo entre os clubes que atletas entre 10 e 14 anos não poderiam mudar de um time para o outro sem o aval do outro clube. O Corinthians ignorou esse combinado e foi excluído do movimento de clubes formadores. A partir daí, esses clubes formadores deixaram de ter esse código de ética com o Timão em relação à aquisição de atletas das categorias de base. E é por causa dessa situação que o Corinthians teme perder outros 2 atletas, Gui Amorim, jogador de 17 anos de idade, que atua como meia, e Nicolas, jogador atacante também. Essas são as 2 maiores joias depois do Cauê Furquim. Nicolas já foi procurado pela diretoria para tratar da renovação. O pai do Gui Amorim esteve nessa sexta-feira lá no CT do Corinthians para tentar avançar nas negociações. O que mais preocupa é o Gui, exatamente porque ele tem os mesmos empresários do Cauê Furquim e a multa rescisória também equivale a 14 milhões de reais. Nesse encontro, na manhã de sexta-feira, lá no clube, os pais do Gui Amorim avisaram ao Corinthians de que a ideia da família é permanecer vestindo a camisa alvinegra. Só para completar, contar que o Corinthians oficializou e anunciou publicamente o acordo da renovação do contrato com a Nike, novo vínculo por mais 10 anos, ou seja, até 2035. Isso significa uma parceria de 32 anos entre Corinthians e Nike. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre os 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que já abriram negociações para ter Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, de graça a partir de 1º de janeiro de 2026. Fluminense e Grêmio procuraram os representantes do jogador, demonstrando a intenção de assinar um pré-contrato agora.
para que o atleta chegue sem custos a partir de 1º de janeiro. Mas a tendência de que Gustavo Henrique renove seu contrato com o Corinthians. Na próxima semana já há uma reunião marcada entre os dirigentes do Timão e o representante do atleta. Importante contar que hoje o Gustavo Henrique ganha na casa dos R$700 mil por mês e ele já fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do Timão que querem um reajuste salarial. Essa ideia de aumentar o salário foi acertada, foi concordada, agora as partes acertam apenas a definição do valor. Vai chegar a 800 mil, fica com um pouquinho menos, um pouquinho mais, esse debate vai constar na próxima reunião. Gustavo Henrique, que é hoje o principal zagueiro do elenco do Corinthians, e o fato de estar livre no mercado, podendo assinar um pré-contrato, é sempre algo perigoso. 16 jogos e 1 gol na temporada, gol marcado justamente na classificação do Corinthians contra o Palmeiras, outro dia no Allianz Parque, vitória super importante que assegurou o Corinthians nas quartas de final. Quero arrematar as informações do Corinthians contando que o Santos Laguna rejeitou a proposta de parcelamento daquela dívida de R$33 milhões que causou um transfer ban. O Corinthians havia feito nas últimas horas uma oferta de pagamento à vista de metade desse valor, cerca de R$16 milhões e 500 mil reais. O restante seria pago em 6 vezes. O Santos Laguna afirma que não há como aceitar uma condição dessa, até porque precisou recorrer a empréstimos bancários porque não teve o dinheiro. Na pior das hipóteses, Santos Laguna cogita aceitar que o Corinthians banque 70% da grana à vista e parcele o restante. Se o Corinthians já tem quase R$17 milhões em mãos, precisaria de mais R$6 milhões para alcançar os R$23 milhões desejados pelo Santos Laguna. Há pressa no Timão, até porque em caso de nova punição da FIFA e os casos de Matias Rojas e Rodrigo Garro podem estourar a qualquer momento, o Corinthians corre o risco de perder até 6 pontos. Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre a situação de Yuri Alberto. Nas últimas horas, um especialista ouvido pelo GE chegou a dizer que o Yuri Alberto precisaria de 3 meses para voltar a jogar por conta da cirurgia de retirada de uma hérnia inguinal. Isso significaria que o Yuri Alberto só ficaria à disposição de Dorival Júnior a partir de 14 de novembro, péssima notícia para um Corinthians que tem jogos importantes, decisivos e já não conta nesse momento com Memphis Depay, recuperação de uma lesão muscular que vai durar mais ou menos um mês, além de Carrilho, que só volta a jogar na próxima temporada por conta de uma cirurgia no tornozelo. Fui conversar com o pessoal do Corinthians até para confirmar esses 3 meses de ausência, com direito a 8 semanas de repouso. Esse especialista ouvido pelo GE chegou a falar que quem opera uma hérnia inguinal precisa ficar cerca de 2 meses sem qualquer atividade física. O Corinthians trabalha com dados e previsões e projeções muito diferentes. A expectativa é de que o Yuri Alberto esteja de volta no início do mês de outubro, ou seja, 1 mês e meio de recuperação. E o Corinthians se baseia para fazer essa projeção na recuperação de 2 atletas que também tiveram a retirada de uma hérnia inguinal nesse ano. O primeiro deles, o Gustavo Henrique, que operou no início de maio e voltou 1 mês e meio depois. O Hugo fez a mesma cirurgia, o Hugo lateral esquerdo, e está voltando a fazer atividades físicas depois de 1 mês de recuperação. A tendência é que ele precise de mais 15 dias para voltar a jogar. 1 mês e meio é mais ou menos o que pensa o Corinthians em relação a Yuri Alberto. Só para completar sobre o Timão, que segue em busca de reforços, mas antes precisa resolver seu transfer ban, aqueles 33 milhões de reais pendentes na FIFA por conta da compra que não foi paga de Félix Torres junto ao Santos Laguna. E você, curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora com novidades importantes sobre toda a confusão causada com a saída de Cauê Furquim, atacante de só 16 anos de idade, da base do Corinthians e que vai ser jogador do Bahia. A treta se deu porque o Bahia pagou os 14 milhões de reais de multa estabelecida no contrato do atleta e levou o jogador. O Corinthians promete recorrer à FIFA, está muito chateado, rompeu relações com o Bahia, com o Grupo City, enfim, um verdadeiro caos. Fui procurar dirigentes de outros clubes para ouvir como é que eles veem toda essa questão e posso assegurar que o Corinthians está sozinho nessa. Um desses dirigentes com quem conversei lembrou que o Corinthians em janeiro desse ano foi expulso do movimento de clubes formadores, tudo porque na oportunidade havia pego um jogador do Palmeiras. A coisa ficou tão grave que foi além dessa expulsão. Recentemente ocorreu a Copa Votorantim,
torneio muito tradicional no Sub-15, e somente o Corinthians participou. Outros 13 clubes que fazem parte desse movimento de clubes formadores abriram mão da disputa pela presença do Corinthians. Os organizadores do campeonato não quiseram abrir mão do Corinthians, o Corinthians se manteve inscrito e os outros times que acabaram saindo do campeonato teve um grau de dificuldade muito menor que equipes bem pequenas, para não dizer irrisórias. Pois bem, essa treta deve continuar na Copa São Paulo do ano que vem. Os clubes grandes que compõem esse movimento de clubes formadores estão prometendo não disputar a Copa São Paulo de Juniores se o Corinthians fizer parte do torneio. Quero registrar uma frase de um dirigente importante com quem conversei para ilustrar o sentimento dos outros clubes em relação a todas as reclamações do Corinthians, abre aspas, todo mundo vai se negar a participar da Copinha se o Corinthians estiver, porque o Corinthians é o clube que mais rouba jogador no Brasil e não tem proteção porque saiu do movimento de clubes formadores. Então, por que será que está chorando? Fecha aspas, só para vocês entenderem. Esse movimento de clubes formadores foi criado para criar para estabelecer regras em relação a compra e retirada de atletas de outros clubes, tá? Especialmente entre 10 e 14 anos, que existe uma preocupação maior, porque esses atletas não têm contrato e fica muito mais fácil tirar esses atletas dos clubes. Outros times em anos recentes também tiveram problemas. O São Paulo, por exemplo, quando foi buscar o Lucas Perry na Ponte Preta, quase ficou de fora da Copa São Paulo de Juniores. No final das contas, o São Paulo se acertou com a Ponte e via Federação Paulista foi reintegrado à disputa da Copa São Paulo. Na última edição da Copa São Paulo, o Atlético Paranaense que correu o risco de ficar de fora. Também por conta de contratação de jogadores entre 10 e 14 anos, o Atlético precisou devolver jogadores para o Red Bull Bragantino e para o Retrô para que tivesse condição de participar da Copa São Paulo de Juniores. O caso do Corinthians é o mais grave. O Corinthians não aceitou as condições impostas depois de tirar jogador do Palmeiras e está excluído, hoje, absolutamente sozinho. No caso do Cauê, atleta de 16 anos, já com um contrato profissional. E está estabelecido um valor da multa. A verdade é que o Corinthians dormiu no ponto, porque ao promover esse menino para o time principal e permitir que ele servisse seleção, o Corinthians tinha a obrigação de reajustar o salário do atleta e nem sequer colocou na Federação Paulista uma intenção do aumento da multa do aumento do salário desse jogador, que acabaria causando uma multa maior. A impressão que eu tenho é de que, depois de cometer o erro de não reajustar o salário do atleta, o Corinthians, para tentar minimizar críticas diante do seu torcedor, tem feito enorme alarde. Mas a verdade é que os clubes brasileiros hoje estão contra o Corinthians, que foi excluído em janeiro do movimento de clubes formadores. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? Use espaço para comentário, para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Bora fechar esse vídeo para repercutir uma informação dessa terça-feira, publicada por Lauro Jardim, do jornal O Globo. O jornalista afirma que o Corinthians vai se tornar o clube que mais recebe dinheiro com direitos de transmissão do Brasil, graças a um acordo da LFU, a Liga Forte União, que acertou a renovação dos seus contratos com a Record e com a Cazé TV. Vou ler para vocês um trecho dessa matéria. A LFU renovou com as duas emissoras por mais 2 anos até 2029. Com a renovação, os valores totais dos contratos, incluindo Amazon e Globo, chegarão a 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2029 para serem divididos entre os 11 clubes que estão no bloco da Série A. Esse montante representa o dobro da receita de direitos de transmissão dos clubes da LFU na comparação com 2024. A quantia também é aproximadamente 500 milhões de reais, superior aos que os clubes da Libra, que é a concorrente da LFU, vão receber em 2029, ou seja, uma diferença de 500 milhões de reais. A partir deste ano, o Corinthians passa a ser o clube que mais recebe dinheiro com direitos de TV e deve se manter no topo até 2029, ano em que o Timão deve receber 300 milhões de reais. Os acordos com Record e Cazé TV eram de 3 anos e agora passam a ser de 5, a exemplo dos contratos com Amazon e Globo. Enquanto o Corinthians passa a ser o clube que mais arrecada, o Flamengo não se cansa de reclamar por ter perdido um caminhão de dinheiro na renovação dos seus contratos. O presidente atual BAP reclama demais do seu antecessor Rodolfo Landim por conta da perda de cerca de 100 milhões de reais por ano. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário. Também deixa seu like, se inscreve no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.